Graça e paz. Gostaria de dizer que você é bem-vindo nesse lugar nessa manhã. Você está na casa do Pai, está entre irmãos. Que você que veio nessa manhã pela primeira vez, tem um presente especial para você. No terminar da reunião tem um presente para a sua vida. Então você não esqueça de falar, tem um presente para mim, eu quero esse presente, amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler apenas um versículo. 2 Reis, capítulo 5, Antigo Testamento. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este varão era homem valoroso. Repita comigo, porém leproso. Mais forte, porém leproso. Podei tomar assento. Naamã era um chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Nessa manhã nós temos grandes homens e grandes mulheres aqui. Levanta sua mão se você é um grande homem e uma grande mulher. Você é um homem e uma mulher de valor? Um homem e uma mulher de respeito? Você é sim. Você é um homem e uma mulher de respeito. Você é um homem e uma mulher valoroso. Como Naamã. Naamã era um grande chefe. Era um chefe muito importante do rei da Síria. Nós vimos o texto que fala assim, que ele era um grande homem. E ele era um homem de respeito. Quantos que são homens e mulheres de respeito? Levanta sua mão. Você é um homem e é uma mulher de respeito. Você é um homem e uma mulher de valor. Você é um homem e uma mulher que já venceu muitas coisas. Conquistou muitas guerras. E você está aqui nessa manhã. E ele era um homem e um valão valoroso, um homem de grande respeito diante do seu Senhor. Quantas vezes você já deu conselhos? As pessoas procuraram você e falaram assim, olha, você é valoroso, você é um homem de grande respeito, e você já venceu por isso que eu estou passando. Me dá um conselho, como eu vou vencer? Muitas vezes as pessoas te procuram para que você dê conselhos a elas. Muitas vezes as pessoas te procuram porque estão encontrando em você algo diferente. Estão encontrando na sua vida uma diferença. Estão respeitando você. Então eles te procuram e você senta com a pessoa, você escuta essa pessoa e você dá um conselho a ela. Não é assim que acontece? Seu vizinho já não te pediu um conselho? A tua amiga já te pediu um conselho? Você falou assim, é mesmo, é isso, eu fiz isso, e eu tenho feito isso. E eu fiz isso ao Senhor, o Senhor me abençoou, e eu agi dessa maneira, e eu conquistei. Já não aconteceu com você? Acontece conosco, porque eles veem em você um homem e uma mulher de valor, porque eles veem em você um homem e uma mulher que tem buscado a diferença, tem buscado ser a diferença e tem caminhado com o Senhor. Então as pessoas te procuram e te buscam conselhos. Você entre todos os lugares, você deixou a sua cama nessa manhã e veio aonde? A casa do Senhor. Não é isso que aconteceu? Caramba, se o Roberto Carlos estivesse aqui, ele ia falar assim, esse cara sou eu, você é o cara, né? Você é a mulher, porque você deixou de estar na sua cama, deixou lá de estar na sua TV, tomou seu café da manhã apressado para estar neste lugar. Então você fala assim, esse cara sou eu sou um cara valoroso, eu tenho valor, eu dou conselhos, as pessoas me seguem, as pessoas me procuram, as pessoas veem em mim algo diferente. E era assim que era com Naamã. Naamã era um grande cara, ele era um cara de valor, ele era um chefe dos exércitos. E pela mão dele o exército foi vencedor. E pela mão dele o Senhor estava abençoando. Esse era Naamã. Nós também somos crentes que levantamos altares. Na terça-feira aqui que o pastor Marcos ministrou,
que nós levantamos muito altares. E nós levantamos muito altares e levantamos altares de adoração ao Senhor. Nós levantamos altares e adoramos o nome do Senhor. Nós somos crentes que levantamos altares de adoração ao Senhor. E Naamã era esse cara. Eu sou o cara. Eu faço e eu aconteço. Às vezes nós falamos assim, comigo tudo dá certo. Eu faço e aconteço. Agora Naamã era um homem valoroso, porém leproso. Ele era um homem de grande valor. Ele fazia acontecer. Através da vida dele, a tropa ganhou, os exércitos foi campeão, foram vitoriosos. Através da vida dele, ele era um homem respeitoso, valoroso, porém leproso. Será que nós somos igual a Naamã? Nós somos tão valorosos, nós damos conselhos, as pessoas nos respeitam, mas nós, na verdade, somos leprosos? Onde está a sua lepra? Eu te pergunto, onde que está a área da tua vida que não está bem? A área da tua vida, que igual o pastor Marcos falou, está cheirando mal. Qual é a área da tua vida, irmão e irmã, que está podre e está caindo? Fala, caramba, parece que a cada dia piora essa área. Qual é a área da sua vida? Eu te pergunto, é a sua alma? Às vezes nós deixamos a nossa alma ministrar a nossa vida. Ai, nossa, hoje está frio, o dia vai ser tão terrível. E você já levanta da sua cama declarando que o dia vai ser ruim. Declarando que as coisas vão ser difíceis para você. E você deixa, às vezes, a sua alma ministrar tanto sobre a sua vida, tanto que ela começa a criar uma força tão grande. E os seus sentimentos ministrar sobre você, que eles começam a se impor contra o Espírito de Deus. E você já não consegue ouvir o Espírito Santo. Você consegue ser tão cheio da tua alma e do seu sentimento e da tua razão e das suas emoções que não sobra espaço para o Espírito Santo falar contigo, falar da sua vida. Será que a sua alma que é o lugar que está fedendo, porque você tem alimentado mais a alma do que o Espírito? Você fala assim, quando dá os 5 minutos, eu ponho tudo abaixo, eu rodo a baiana e eu entro em briga, se precisar enforcar quem está do meu lado, eu já aperto e enforco. Isso é a alma, isso é algo que está fedendo, que está podre. Porque nós deixamos a alma agir. Porque quando o Espírito começa a agir, você controla a tua alma, põe ela no lugar dela, controla os sentimentos. Aí o Espírito começa a agir. Tudo pode estar mal, mas você está caminhando, você está sorrindo, você está respirando e você está indo adiante. Você não deixa ela te controlar, você não deixa ela te dominar. Você continua caminhando. Você continua caminhando, você fala, calma, porque te abate sua minha alma, por que você está chorando, por que você está gritando, confia em Deus, espera em Deus. Mas pode ser essa área da sua vida que está fedendo nessa manhã, que está podre, que está caindo. Ou pode ser a área do casamento. Você tem o cônjuge, mas você já não consegue mais conversar com o seu cônjuge. Você tem ele lá, você não consegue se relacionar com o seu marido, com a sua esposa. Vocês não conseguem, parece que quando se encosta é para brigar. Quando se encosta é para discutir. Não consegue caminhar, não consegue falar. Vocês não está bem o casamento. Então você vem à igreja, todo mundo fala, é um homem e uma mulher de valor. É um homem e uma mulher valoroso. Os seus vizinhos te olham e falam, nesse eu posso buscar conselhos. Parece ser um bom conselheiro. Você vem na igreja, você levanta sua mão, você adora, você levanta um altar de adoração ao Senhor. Mas quando você entra dentro de casa, você não consegue nem olhar na cara do seu cônjuge. Você mal consegue conversar. Ou pior, você chega em casa e ele nem está lá e você não sabe nem onde ele está. Será que é assim? Ou será que a sua lepra nessa manhã é a competição? Como eu tenho visto pessoas que se destroem por causa de competição. A gente pensa assim que é só é criança, é o adolescente, é a fase escolar que eles competem. Não, tem pessoas que são adultos e que competem. Competem o tempo todo. Competem entre si, competem por posições, competem para saber quem é mais valorizado, quem é mais amado. Tem pessoas que competem marido com mulher. A mulher, quando vê que o marido está bem, nossa, fica nervosa e quer difamar e quer destruir aquele homem. E a vice-versa, o cônjuge compete entre si.
Eles não querem um bem um do outro. Não, competem. Tem pai que compete com o filho. Tem mãe que compete com a filha por uma posição. E vive uma vida competindo. E essa área fede, essa área está podre, está caindo. Porque atrás da competição, às vezes, é aquela questão assim, eu quero ser valorizado, eu quero um destaque, eu quero ser reconhecido. Então você compete no seu dia a dia, eu sou melhor que aquele, eu canto melhor, eu faço melhor, eu faço melhor. Mas no fundo, é um problema que quer ser reconhecido, eu só quero ser amado, eu só quero ser valorizado, então eu vou mostrar que eu sou o melhor. Ou será que a área da sua vida que está podre, a área dos filhos, você não consegue se relacionar com seus filhos mais? Você não consegue mais conversar com os seus filhos, orientar os seus filhos, eles já não te escutam mais. Eles já não levam em consideração tudo que você fala. Ou será que é a área do teu trabalho? Parece que tudo vai bem no restante da sua vida, mas o seu trabalho parece que não anda. Tudo vai mal lá, tudo que você faz não dá certo. Tudo que você faz, você leva uma bronca do seu chefe. Tudo que você faz não tem resultado naquela área. Você fala, caramba, lá vou eu para aquela empresa novamente. Mas as coisas não estão dando certo. Parece que as coisas estão morrendo lá. Sabe qual é o problema muitas vezes que também nós nos colocamos? É que nós nos cobrimos atrás dessa eu sou aquilo, eu sou, dos títulos, das posições. Isso nos impede de chegar a Deus e nos humilhar ao Senhor. Ah, mas o pastor chamou lá na frente e falou assim, olha, quem está triste nessa manhã, o Senhor vai te dar uma unção de alegria. Aí você fala, mas eu sou obreira da casa de Deus, se eu for lá todo mundo vai ver. Ah, mas eu sou a pastora, se eu for lá que eu pedir uma oração, todo mundo vai olhar para mim. Ah, mas eu vim à igreja e eu trouxe meu vizinho. Se eu for lá na frente, meu vizinho vai falar, caramba, ela me trouxe aqui e foi lá receber oração. Irmão, título, não é posição, não é o que as pessoas vão pensar de você. Mas é você vir ao altar como servo, apenas como servo. Eu sou um servo e eu quero receber uma oração. Eu sou um servo e eu vou me colocar no altar do Senhor para ser humilhado, para me humilhar ao Senhor, para ser quebrantado e para ser tratado pelo Senhor. Mas às vezes nós somos um homem, uma mulher de valor, porém leprosos, que não nos chegamos ao Senhor para recebermos a cura. Essa que é a verdade. Nós nos revestimos de uma armadura e não nos chegamos ao Senhor para ser curados. Quando nós viemos na igreja, nós vestimos a melhor roupa. Nós nos vestimos, nós nos preparamos. Só que quando nós chegamos em casa, aí é que nós tiramos a armadura. Aí é que nós tiramos. E quando nós tiramos a armadura, começa a aparecer o quê? As feridas, as doenças. O que ninguém vê, aparentemente. Mas quando você chega em casa, você se olha no espelho e você vê. Quando você deita no seu travesseiro, você sabe que você está tendo um problema naquela área. E aquele problema está fedendo e não está se resolvendo. Agora, nessa manhã eu te digo o seguinte, é possível resolver essa área da sua vida que está cheirando mal. É possível resolver essa área da sua vida que está enferma, que está com lepra. Mas para isso você precisa primeiro tirar a máscara. Você precisa dizer para você mesmo, eu tenho essa área que não está bem e eu preciso resolver. Eu tenho essa área que não está bem, eu preciso clamar ao Senhor por misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda, me ajuda. Eu preciso, basta. Você precisa tirar a armadura. Você precisa tirar essa armadura que você tem vestido e tem impedido você de ser curado. Ah, mas comigo está tudo bem, comigo está bem, comigo está tudo bem. Aí o pastor pergunta para você, está tudo bem, meu filho? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não está bem. Mas você diz, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Mas você precisa tirar o escudo que está te bloqueando de você ter uma transformação. Você também precisa tirar nessa manhã. Você precisa parar de fingir para você mesmo que tudo vai bem. E você precisa parar de se proteger, porque nessa manhã o Senhor ele vai te curar. Nessa manhã o Senhor está falando com você, porque Ele quer começar um grande processo de cura sobre a sua vida. Você vai sair daqui mexido, vai sair daqui mexido.
Porque o Senhor vai começar um processo de cura sobre a sua vida. E esse processo começa agora e continua na sua casa, e continua na sua noite, continua no seu levantar de amanhã, e no seu deitar de amanhã, e continua dia após dia, porque o Senhor quer te curar. E para isso Ele vai fazer um processo sobre a sua vida. Agora, Naamã era um homem valoroso, um homem leproso. E os princípios que nós podemos tirar da vida de Naamã, primeiro, ouvir o que estão abaixo. Repita comigo, ouvir os que estão abaixo. Então, vou ler 2 Reis 5:2. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Amém. Naamã, ele teve que ouvir uma escrava. Então ele tinha uma escrava que era da terra de Israel. E essa escrava pegou e falou para sua senhora um dia, ai, se o meu senhor fosse ao profeta que há em Samaria, que há em Israel, ele oraria por ele e ele seria curado. Então nós vemos assim que Naamã, ele é um homem muito querido, que apesar dele ser leproso, os servos dele, mesmo a escrava que foi tomada por escrava na casa dele, ela queria o bem dele. Ele era querido pelos seus servos. E porque ela pegou e falou assim, se o meu senhor apenas fosse a Samaria, ao homem de Israel, ele seria curado. E aquela senhora, escutando a sua serva, ela fala a Naamã. E Naamã, ele teve que dar ouvidos à escrava. Foi ela que foi o canal de Deus para a vida dele. Foi aquela escrava. E eu pergunto para você, quem tem sido o canal de Deus para a sua vida? Será que você tem dado ouvido aos pequenos? Você tem dado ouvido aos pequenos? Eu escuto muitas crianças. Quando as minhas filhas começam a falar comigo, eu fico escutando. Fala mais, filha, fala. Porque eu sei que o Senhor usa a todos. O Senhor usa quem Ele quer usar para nos tratar, para nos curar. O Senhor, Ele pode estar usando os teus filhos e você não está dando ouvido aos teus filhos. Às vezes seus filhos podem estar falando assim, mas mãe, como você é tão nervosa, como você não sei o quê. Ele pode estar falando, o seu filho está sendo um instrumento para ser usado, para que você venha sondar o que está acontecendo sobre a sua vida. O seu filho pode ser um instrumento na sua casa. O seu colega de trabalho, ele pode ser um instrumento do Senhor para falar contigo sobre algo que está cheirando mal e você não está vendo, mas ele já está vendo. Ele pode ser um canal de Deus para você. Muitas vezes nós escutamos, eu e o pastor Marcos escutamos a pessoa falar assim, olha, eu estava andando na rua e um bêbado falou para mim, olha, a direção que você está não é caminho de Deus. Ou o Senhor vai fazer isso para você, um bêbado, embriagado, falou comigo. Nós muitas vezes escutamos as pessoas falarem assim, o bêbado falou comigo. O ímpio, o pastor, falou comigo, ele nem serve ao Senhor, mas ele falou, olha, isso não está certo, ou isso está certo. Foi alguém que o Senhor usou para trazer algo para a minha vida. Às vezes nós escutamos as pessoas falarem dessa forma. Porque o Senhor, Ele usa quem Ele quer. Muitas vezes você pode estar simplesmente, igual o pastor Marcos assim, colocou embaixo do tapete a sua enfermidade. E sentou em cima e falou assim, não tenho nada, está tudo bem, eu não tenho nada. Porque essa que é a verdade. Muitas vezes nós temos um problema e nós não queremos resolver ele e nós escondemos ele. Embaixo do tapete, embaixo do travesseiro, e vivemos dia após dia como se não tivesse o problema. Mas o que acontece? Um belo dia você levanta e aquele problema parece que estourou. Aí o que já era escondido, o que era em oculto, parece que transbordou e todos veem. Porque o problema ele não fica escondido. A dor, ela se expõe, ela começa a se expor. E o Senhor, Ele quer que a dor, que a ferida se exponha para que seja tratada. Essa é a única forma de você ser tratado. A ferida ser mexida, ser aberta, ser jogado óleo para ser cicatrizado. Eu lembro quando eu estava no meu trabalho, trabalhava no RH de uma empresa, então eu fazia entrevistas, com as pessoas. E eu lembro que eu ficava muito indignada em algumas coisas. Eu falava assim, caramba, eu falava para minha chefe, caramba, como vem tantos universitários fazer entrevista para vagas de estagiários, né? Parece que eles nem querem a vaga, parece que eles não querem entrevista. Fazem de qualquer jeito.
A empresa paga bem, o salário é bom, é uma boa empresa. Por que eles vêm fazer entrevista de qualquer jeito? Por que não valoriza? Eu ficava tão indignada, né? Aí a pessoa do meu trabalho pegou e falou assim para mim assim, Carla, as pessoas não são igual a você. Elas não têm que ser igual a você. Não exija que elas sejam igual a você. E eu comecei a pensar, e eu falava para o Marcos, e o Marcos sempre repete às vezes isso para mim, mas a grande verdade é que muitas vezes a minha indignação, a gente põe nome nos problemas da gente, no pecado da gente. Não, é indignação, é senso de justiça. Se pudesse escolher entre uma pessoa que nunca trabalhou, às vezes eu falava assim, nossa, tem 30 anos, está fazendo uma universidade, nunca trabalhou. Se eu pudesse escolher esse que nunca trabalhou, o outro que já trabalhou em padaria, que trabalhou nisso, trabalhou naquilo e agora está buscando uma vaga de estagiário, eu daria a vaga para o coitadinho que já trabalhou. Eu tiraria aquele que nunca trabalhou. Mas é o que eu chamava de senso de justiça. Na verdade, era uma lepra, era uma enfermidade. Porque, na verdade, eu falava assim comigo, assim, caramba, esse universitário, esse que veio buscar uma vaga de estágio, na verdade, ele é um filhinho de papai. Nunca trabalhou, quem que paga a faculdade dele? Ele é um filhinho de papai, um filhinho de mamãe, porque ele está vivendo nas custas dos pais dele. E ele vem fazer uma entrevista e não dá valor para a entrevista. Mas a gente falando assim parece tão bonito, parece que é tão justo. Ele não deu valor à entrevista, ele é um filhinho de papai. Mas a grande verdade é que eu pegava e falava assim para minha chefe, falava assim, nossa, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos. Trabalhava com a minha mãe. Com 17 anos eu já estava desesperada por um trabalho registrado. Eu tive que fazer meu curso. Eu e as minhas... eu e as minhas declarações. Mas na verdade eu acho que dentro de mim eu falava assim, como eu queria ser uma filhinha de papai. Como eu queria ter um pai. Porque eu fui filha de mãe solteira, eu tive um padrasto. Então eu não tive um lar que eu poderia receber presentes, que eu poderia receber coisas. Eu logo desde jovem eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Eu tinha que trabalhar se eu quisesse comer também. Eu tinha que me esforçar se eu quisesse estudar. Então as coisas não vinham de fácil para mim. Então eu usava o senso de justiça, porque eu fiz. Quando na verdade dentro de mim havia uma rejeição e um abandono. Essa que era a verdade. Eu me escondia atrás dessa, eu sou o máximo, eu busquei estudar, eu quero estudar. Mas dentro de mim eu simplesmente falava assim, como eu queria ter tido um pai, como eu queria não ter sido rejeitada ou abandonada. Como eu não queria ser filha de mãe solteira e ter 1, 2, 3 padrastos dentro da minha casa. Essa era a verdade. Só que a gente dá o nome que a gente quer. A gente fala assim, é o senso de justiça. Mas na verdade, a gente queria simplesmente ter tido uma família. E a gente pega e finge para nós mesmos que não era isso que a gente queria. Mas simplesmente eu queria ter tido um pai, eu queria ter tido um lar, eu queria ter tido uma estrutura, eu queria ter tido um carinho. E eu pegava e apontava o dedo para quem teve. Esse é filhinho de papai, esse teve, esse o pai está pagando a faculdade. Simplesmente a doença estava tão exposta. Mas uma pessoa do meu trabalho, ela pegou e falou para mim, as pessoas não são igual a você, as pessoas são diferentes. Mas no fundo a raiz era um problema, era uma lepra que precisava ser tratada na minha vida. Era uma lepra, era uma enfermidade que eu precisava ser fechada, que eu precisava parar de sangrar, parar de se sentir rejeitada, parar de se sentir abandonada. E essa pode ser uma área da sua vida nessa manhã. Você tem carregado dia após dia. E você tem dado o nome que você quer. Essa que é a verdade. Nós damos o nome que nós queremos. Mas pode ser essa área da sua vida que o Senhor quer te curar nessa manhã. Ele pode estar querendo curar uma rejeição, um abandono. O Senhor, Ele pode estar querendo curar o orgulho que você tem. Você é tão orgulhoso, mas na verdade é só o outro lado da moeda da rejeição. O outro lado da moeda do abandono. Aí você tem que mostrar para todo mundo que você fez. Você não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu consigo fazer sozinho, eu consigo resolver sozinho. Então, ouvir o que estão abaixo. Naamã, ele teve que ouvir a escrava para que o processo de cura na vida dele chegasse a um processo de cura, iniciasse o processo da cura. Ele teve que ouvir aquela escrava. Ouça as pessoas que estão falando com você.
ouça as pessoas que te veem sem a armadura, ouça as pessoas que te veem sem a máscara, ouça o que o seu familiar está falando, o que a sua esposa está falando com você, onde ela está te mostrando que tem um problema, e busca o Senhor a raiz daquele problema, e busca o Senhor onde começou aquele problema na tua vida, onde começou. Segundo tópico, ouvir o mensageiro. Repita comigo, ouvir o mensageiro. Então ele ouviu aquela menina. Aí a menina pegou e falou assim, olha, se chegar em Samaria, tudo será resolvido. E ele pegou e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou até Israel, sim. Ele ouviu aquela menina, ele pegou e falou assim, então eu vou chegar em Israel e vou buscar a minha cura. 5:10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornarás e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então, ele chegou a Eliseu, Naamã saiu da cidade dele e foi até Eliseu. Quando ele chegou a Eliseu, Eliseu falou com ele? Não, Eliseu não falou com ele. Ele ficou muito indignado. O que aconteceu, Eliseu? Mandou um mensageiro. Repita comigo, mensageiro. Então Eliseu, ele pegou simplesmente assim, ele estava dentro da casa, e onde ele estava na casa sentado, ele ali ficou. Aí avisaram para ele assim, Naamã chegou com seus carros, com as suas carruagens, com seus presentes. E ele ali, do jeito que ele está, ele ficou. E ele pegou e falou assim, olha, vai, o rapaz, o mensageiro, vai lá e fala para ele. E nós vemos que Naamã ficou muito indignado. Naamã falou assim, imaginava eu que eu chegaria, e ele se colocaria de pé, e ele colocaria a mão sobre mim, e ele oraria por mim, e a minha carne ficaria sã. Ele iria orar, ele ia gritar, ele ia falar em línguas, ele ia pular, e tudo ia acontecer. Só que o que aconteceu? Eliseu simplesmente mandou um mensageiro. Aí mais uma vez eu digo para você, fuja dos moveres, fuja de correr atrás de moveres, irmão e irmã. Fuja. Fuja atrás dos moveres. Porque se eu tenho que ir, o pastor tem que orar por mim, ele tem que gritar, ele tem que pular, ele tem que profetizar. E se o pastor não fizer, você vai embora para casa frustrado. Porque ele não pulou, ele não salmodiou, ele não gritou. E você vai para casa frustrado. Mas você tem que aprender a ouvir o mensageiro. Você tem que dar crédito à palavra. Mais do que quem está pregando, é a palavra do Senhor. Você tem que dar crédito à palavra. É a palavra que cura, que liberta e que te transforma. O mensageiro, ele é um canal. Você tem que dar crédito à palavra. Ele queria encontrar com quem? Com o profeta Eliseu. Ele não queria que fosse o menininho lá falar para ele. Ele queria o profeta. Ele queria o sumo sacerdote. Ele não queria que o mensageiro fosse lá e falasse assim para ele assim, Naamã, o que eu tenho para você é o seguinte, vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele não queria mensageiro. Ele queria o profeta fosse lá, milagrosamente, orasse por ele e falasse, agora você está sã, você não fede mais. Você não está caindo mais. Era isso que ele queria. E às vezes nós somos dessa mesma forma. Nós queremos às vezes um passe de mágica, né? Quantos querem oração milagrosa? Venho aqui na frente, oração milagrosa. Agora, quantos querem dar crédito à palavra? Quantos querem viver a palavra e através da palavra ser transformado? Dê crédito à palavra. Dê crédito também aos mensageiros do Senhor. O Senhor, ele coloca pessoas para ser mensageiros para você. Deus coloca pessoas que são usadas para trazer a palavra a você. Deus coloca pastores para trazer a palavra, para trazer luz da palavra sobre a sua vida. Então, o primeiro passo, ele teve que ouvir quem? A menina que estava abaixo dele, a escrava. O segundo, ele teve que ouvir o mensageiro. Ele teve que engolir todo o eu dele. Toda a arrogância que ele começou a mostrar que ele tinha dentro dele. E ele teve que ouvir o mensageiro. E o terceiro, ele tem que ouvir os seus servos. Então, o terceiro diz o seguinte, então, chegando-se ele aos seus servos, lhe disse, falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farias?
Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então, a verdade é que Naamã parecia ser um homem valoroso, um homem querido pelos seus servos, querido na sua casa, querido na sua cidade. Ele começou a se mostrar um homem arrogante. Ele começou a ficar indignado. Caramba, eu achei que Eliseu fosse orar por mim. Agora ele me fala, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Mas os rios da minha cidade, da cidade de Damasco, são mais limpos que o Rio Jordão. E ele me manda descer 7 vezes sobre o Rio Jordão, sendo que os rios da minha cidade são mais limpos. E ele começa a ficar grandemente indignado. E os seus servos falam mais uma vez, Senhor, até aqui o Senhor veio. Nós fizemos uma grande viagem. Foi uma viagem longa. Foi um grande esforço que nós fizemos. O Senhor separou uma grande oferta. E você veio com respeito a este homem. Você já fez grandes coisas. Por que você não pode fazer a pequena? Grandes coisas você já fez. Faça a pequena. Se ele te pedisse, você entregou coisas grandes. Agora, se ele está te pedindo apenas uma pequena, faça a pequena. E muitas vezes dentro de nós buscamos sempre fazer as coisas grandes. Nós queremos fazer que nós iremos aparecer. Nós queremos sempre fazer as coisas grandes. E nos esquecemos das pequenas coisas. Nós queremos fazer tantas coisas grandes. Nós esquecemos dos pequenos detalhes. Se eu chegar hoje e falar para você, olha, é o seguinte, irmão, vai ter um encontro com Deus. 3 dias, vai ser maravilhoso. O Senhor vai falar contigo naquele lugar, você vai para um sítio e vai ser muito bom. Vai ser 3 dias que você vai estar entregue ao Senhor, o Senhor vai falar contigo, Ele vai te transformar. O valor é R$150. Você não pode levar os seus filhos, vai ter que ir sozinho. Vai ser sexta, sábado e domingo. Quem trabalha no sábado, olha, não vá trabalhar, falte, porque vai ser especial o encontro com Deus. Quantos aqui imediatamente pensou, meu Deus, é 3 dias o encontro com Deus? Já pensou assim, já levanta a mão quem quer ir. Muitos assim já pensou, caramba, eu quero ir, eu vou levantar a minha mão. Porque vai ser um encontro com Deus de 3 dias. Mas vai ser uma grande coisa, não vai ser uma grande coisa? Muitos não teriam que fazer muito esforço para largar o trabalho. Você não teria que fazer esforço para levantar o dinheiro. Não teria que fazer esforço para saber onde que você deixaria os seus filhos. Não seria eu não estaria te pedindo uma grande coisa? Não seria? Agora, simplesmente se eu falar assim, amanhã, às 19h30, tem uma reunião neste lugar. E o Senhor, Ele vai falar contigo amanhã às 19h30, neste lugar. E o Senhor, Ele vai se fazer presente, Ele vai transformar a sua vida neste lugar. Você pode trazer os seus filhos e não te custa nada a entrada neste lugar. Não é uma pequena coisa? Você não pode fazer? Não é menor? Eu estou te pedindo uma pequena coisa. A grande você já correria agora e já pensaria, como eu vou arrumar os R$150? Como que eu vou deixar os meus filhos? Agora, a pequena coisa, você já pode sair daqui falando, amanhã eu posso voltar neste lugar. Amanhã eu posso estar aqui às 19h30 neste lugar. Amanhã eu posso vir aqui com a minha melhor roupa. Eu posso vir aqui, chegar uns minutos adiantada. Eu posso vir aqui na casa do Senhor. Eu posso estar atenta na casa do Senhor. Eu posso trazer a minha Bíblia para receber a palavra do Senhor. Eu posso. É uma pequena coisa, irmão. Não é muita coisa que eu estou te pedindo. É uma pequena coisa. Amanhã você pode vir aqui, você pode ser um ofertante, pode ser um dizimista. É uma pequena coisa. Você pode ser fiel. Eu não estou te pedindo muito. Eu estou te pedindo uma pequena coisa. Ah, Senhor, se Ele te pedisse uma grande coisa, você faria. Por que a pequena coisa você não pode fazer? Nós às vezes damos valor tanto. Ah, porque lá no sítio eu vou ficar 3 dias. Mas aqui você tem dias que o Senhor fala contigo. Você tem dias e horários para estar neste lugar que o Senhor vai falar com você. Ele vai falar com você. Agora, se Naamã, ele desse simplesmente 6 mergulhos, ele seria curado? Não. Quantos mergulhos que Eliseu falou para ele? Desça 7 vezes sobre o Rio Jordão. Então 7 não é 6. Não é quase lá. Quase lá. Não é o quase. Tem que ser 7 vezes. Tem que ser 7 dias. Tem que ser um processo de cura. Nós terminamos a campanha de 7 semanas de adoração e inauguração da igreja. E o pastor falou assim, olha, quem veio e fez as 7 semanas?
Vieram 2 mulheres aqui na frente. Dos obreiros, quem veio 7 semanas? E vieram os obreiros aqui na frente. E o pastor falou assim: sobre você haverá uma bênção sobre medida. O Senhor, Ele vai visitar a tua casa, a tua família. E o pastor declarou uma palavra para aquelas pessoas que concluíram as 7 semanas. Aquelas pessoas que mergulharam dia após dia, sexta após sexta, toda sexta-feira. Durante 7 semanas aquelas pessoas estavam aqui. Durante 7 semanas aquelas pessoas estavam mergulhando no Senhor, estavam caminhando no Senhor. E eu digo para você que o Senhor, Ele quer fazer com você também um mergulho. Um não, 7 mergulhos. O Senhor, Ele quer fazer que você mergulhe 7 vezes na presença do Senhor.